versículo 26. Tanto que o tema hoje, nós vamos fazer uma série essas 2 semanas, hoje e amanhã, esse domingo que vem, Herdeiros da Promessa. Essa é a parte 1. Primeira parte. Fala assim para o seu irmão: eu sou herdeiro. Não, mas olha para o seu irmão, amado. Fala para ele assim: eu sou herdeiro da promessa. Mas aí você pergunta: pastor, então por que as promessas de Deus não têm acontecido na minha vida? Por que as promessas de Deus muitas vezes estão longe da minha visão, do meu campo de visão? Vamos agora fazer silêncio, é hora da palavra. Amém? Gálatas 3, 26 a 29. O tema aqui bem sugestivo: herdeiros da promessa. Todos vocês são filhos de Deus, mediante ao que, irmão? Mediante ao que, irmão? E eu acho que ele não está lendo aí não. Vamos de novo. Todos vocês são filhos de Deus, mediante o que, irmão? Tem gente que não está lendo a Bíblia não. Vocês estão vivos? Desse lado de cá tem alguém, meu ouvido não escutou. Vocês estão vivos? Então vamos ler de novo. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu e nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Fala assim: opa. Fala para o seu irmão: opa. Eu sou herdeiro da promessa de Abraão. Uai, irmão, vocês não estão na fé. Vocês são herdeiros da promessa que está sobre Abraão. Amado, eu vejo assim, como que a gente vê fé? Tem que haver empolgação, ânimo. Deus, quando falou para Josué: seja forte e corajoso. Amém, amado? Não desanime não, rapaz. Ops. Fala: seja forte, corajoso. Abra a boca, irmão. A única hora que você tem que abrir a boca é para glorificar a Deus e dar graças a Deus. Amém, amado? Amém? Principalmente na hora da palavra. Nós precisamos, amado, entendendo esse texto bíblico. Todos nós somos filhos e herdeiros da promessa de Abraão. Mas por que as pessoas não estão comendo o melhor dessa terra? Por que onde as pessoas pisam a planta dos pés, a bênção não tem alcançado? Por que as pessoas não têm sido abençoadas para a direita, para a esquerda, para frente e para trás? Por que as pessoas têm caminhado 10 passos e 20 para trás? Porque nós precisamos de ter algumas coisas na nossa vida, que Deus falou para Josué, e que Deus também falou em outras partes da Bíblia, sobre a descendência, sobre a vida do cristão, a vida daquele que serve a Deus, e para que a bênção pudesse chegar na vida dos filhos da promessa. E se você é um filho da promessa, se você tem Cristo Jesus na sua vida, nada vai te impedir de receber essa promessa. Amém, amado? Pois sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Se somos filhos, fala assim: todo filho tem direito à herança, a não ser se o filho abandone o pai. Pela lei, pela legislação do homem, se um filho abandona o pai tem direito de deserdar o filho. Da mesma forma, se nós abandonamos as coisas de Deus, Deus tem todo o direito, como pai, de deserdar o filho. Mas será que Deus deserda os filhos dele? Sim, amado. Sim. Fala assim: a bênção é para os filhos da promessa. Jesus disse assim: eu vim para o que era meu,
mas os meus não me aceitaram. Mas todos aqueles que me aceitaram, Ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Então muitas vezes, aquele que rejeita Jesus, aquele que rejeita as coisas de Deus, Deus tem o direito de rejeitá-lo. Tanto que a Bíblia fala que aquele que se envergonhar aqui na terra dele, ele vai se envergonhar diante do Pai. Da mesma forma, Deus tem o direito de me dar uma promessa. Ele tem o direito de tirar a promessa. Nós podemos entender, amado, que Deus quer te dar grandes coisas. Mas para Ele te dar essas grandes coisas, você tem que chamar Jesus para entrar no seu coração e tomar morada. E você não pode abrir mão da santidade da sua vida, não pode abrir mão da fidelidade de Deus. Você não pode abrir mão de obediência, de uma vida de caráter. Você não pode abrir mão de muitas coisas na sua vida. Da fidelidade, do respeito, da amizade. Deus tem promessa para a criança, para a mulher, para o homem, para o jovem, para o escravo, para o livre. Deus tem promessa para todo mundo. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Antes de nós continuarmos a pregação, nós precisamos convidar Jesus todo dia para entrar em nosso coração, amado. Se todo dia você convidar Jesus para entrar no seu coração, pastor, mas ele já entrou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, ele está morando aí todo dia? Uma coisa é convidar Jesus para entrar, uma coisa é ele morar lá. Lembra uma historinha que eu contei aqui há muito tempo? Pessoas dizem assim, eu aceitei Jesus, lavou a casa, limpou a casa, adornou a casa, fez tudo normal, mas deixou um preguinho naquela casa. Não adianta eu deixar os pregos, não adianta eu deixar as coisas. Primeiro ponto da palavra, amado. Para que eu seja e permaneça como filho da promessa, eu tenho que viver uma aliança de santidade. Fala para o seu irmão, viver uma aliança de santidade. Se você quiser abrir Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, versículo 1. Todos acharam? Quando Abraão estava com 90 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, onde segundo a minha vontade seja íntegro, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a tua descendência. Fala para o seu irmão, vida íntegra. Fala assim, é santidade. Porque muitas vezes, amado, olha para mim, nós falamos muito de Jesus estar em nosso coração, que Jesus é dono da minha vida, mas é muitas vezes só dentro da igreja, ou dentro da célula. Mas aí eu não abro mão, eu não abro mão de pecado, eu não abro mão da mentira, eu não abro mão da raiva, do ódio, da mágoa, do rancor, eu não abro mão dessas coisas na minha vida. A Bíblia fala assim, que aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Fala assim, negar a mim mesmo, é deixar tudo que eu sou para trás, e ser tudo que Jesus quer. É muito fácil dizer assim, eu tenho Jesus no coração. Mas aí a gente pode replicar a pergunta, você e Jesus têm a sua vida? Jesus tem você? Essa pergunta que a pessoa tem que perguntar, se Jesus te tem, você vai cumprir a santidade que é proposta. Fugir da aparência do mal, não sentar nas rodas dos escarnecedores, não alcoolizar, não beber, não drogar, não prostituir, não adultério, não a lascívia, não a mentira, nada de pecado, não a mentira, nada disso pode se corromper. Sim a fidelidade, sim ao respeito, sim às coisas de Deus, a obediência aos princípios. Mas como eu posso dizer que Jesus tem a minha vida, se eu faço o que eu quero?
Quando eu faço o que eu quero, amado, eu faço tudo aquilo que a minha carne quer, que é o contrário da vontade de Deus. Mas eu quero ser filho da promessa. E ser filho da promessa requer preços de abandono. Abandonar tudo aquilo que a sua carne deseja. Requer preço de uma vida nova. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A vida de novidade é uma vida de preço. Pastor, mas como eu posso viver em santidade? É impossível. A Bíblia fala que Deus, própria palavra de Deus diz assim: meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu preciso ter conhecimento de Deus, ver Deus, aprender com Deus, para que eu possa vencer as tentações. Não é impossível o homem que ele deixa Deus, só encontra com Deus no dia da necessidade. Não, hoje eu estou com fome de Deus, eu vou buscar Deus. Mas amanhã a fome de Deus acabou, aí eu não vou buscar Deus mais. Levítico 19:2 diz assim: respeite cada um de vocês a sua mãe e seu pai, guarde os dias de Deus, e sou o Senhor Deus de vocês. Amém, amado? Então tem lei, tem propósito. A palavra de Deus existe promessa. Honra teu pai e tua mãe. Honra aquele que Deus tem colocado sobre a sua cobertura. E muitas vezes nós não temos honrado aquilo que Deus tem colocado. Nós temos falado mal, temos profetizado mal. O diabo, o inimigo de nossas almas, mano, o que ele mais quer é que você não seja o filho da promessa. E o que o inimigo mais quer é que o cristão não seja filho da promessa. Porque a hora que ele seja o filho da promessa, que ele está na obediência de Deus, fala assim: nada. Fala para o seu irmão, fala: nada pode segurar um filho da promessa. Nada atrapalha os propósitos, os projetos, os sonhos de um filho da promessa. Mas o inimigo, amado, ele tenta todo santo dia nos atrapalhar, porque ele sabe que quando eu for fiel, quando eu permanecer fiel, nada vai me atrapalhar, nada vai impedir. Se nós tomarmos cuidado da nossa vida espiritual, abandonarmos os nossos achômetros. Esse dia um jovem falou para mim: pastor, o Antigo Testamento passou. Não passou não, irmão. Jesus não tem uma palavra da Bíblia que fala que o Antigo Testamento passou. Jesus disse: eu vim para cumprir a lei. Graças a Deus nós estamos vivendo pela graça. É gratuito. É um preço de graça. Nós podemos ser salvos hoje pelo amor, pela misericórdia de Deus. Mas o Antigo Testamento não acabou. Ele serve muito bem para nós. Amém? Segundo ponto, uma aliança sacerdotal. Nós temos que viver uma aliança de sacerdócio. Quem não tem aliança de sacerdócio, amado, não rompe na sua vida. Ele não pode se tornar um filho da promessa, porque Deus chamou uma nação santa, povo escolhido, povo preparado, sacerdote santo. Amém, amado? Deus te chamou uma aliança sacerdotal. Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei o que te amaldiçoar. Por meio de você, todos os povos serão abençoados da terra. Amém, amado? A Bíblia fala que através da promessa de Abraão, a bênção sacerdotal será abençoado. E quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu.
A bênção não está na bênção sacerdotal. A Bíblia fala bem claro. Quando o salmista escreveu o Salmo 133, ele disse: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce na cabeça, desce para a barba, escorre até a gola da veste de Arão. Fala sacerdócio. Bênção não sobe de baixo para cima. Bênção de baixo para cima é maldição do inferno. Não existe bênção de baixo para cima. Nós precisamos entender isso no nosso coração, amado. A bênção só desce de cima para baixo. Não tem como você querer ser maior do que aquilo que Deus colocou. Se nós vivermos essa promessa sacerdotal, nós somos filhos de Deus. Se você entender que você é um povo escolhido, um povo preparado por Deus, a bênção vai ser tão instantânea na sua vida que você vai viver um nível de transformação na sua casa, na sua família, nas suas finanças, em tudo que Deus colocar. Aquele que se coloca acima do que Deus colocou, ele se torna maldição. Quando Deus falou que através da bênção de Abraão, que a bênção viria, porque através de Abraão veio Moisés. Moisés começou a vir para Arão, e Deus começou a trazer a bênção de Deus sobre a terra. A descendência do povo de Deus chegou até Jesus, o Filho do Deus vivo, que se fez carne, habitou entre nós, está à destra, e nos deu promessas bem claras. João 10. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida. E tem com que, irmão? Fala assim: Deus quer me dar uma vida com abundância. Fala: Deus quer me dar com fé, irmão. Deus quer me dar uma vida com abundância. Mas por que o ser humano ele continua desobedecendo e quer viver uma vida com miserância? Por que o ser humano continua debaixo da desobediência? Eu fico pensando assim, amado, por que nós, ser humano, vivemos debaixo da desobediência? Por que Deus tem tantas promessas boas dentro da Bíblia e nós continuamos a teimosia, continuamos a prática errada, continuamos vivendo como nós queremos e não como Deus quer? Eu fico pensando que Deus olhou assim para Adão, disse: você pode comer tudo isso aí, ó, tudo é seu, come gazela, mata um boi o dia que você quiser, faz um churrascão. Eu fico pensando assim, ó, levanta a mãozinha assim, meu filho, ó a maçã deliciosa aí, come. Ó a pera ali, ó, vai lá, pode comer, é seu. Eu estou te dando tudo isso, é promessa. É seu. E Deus olhou para o homem, viu que não era bom, falou: pô, vou te dar mais uma coisa boa, vou te dar uma adjuntora que lhe seja idônea, que te respeite, que te ame, que faça as coisas corretas. Adão foi trabalhar e Eva começou: eu estou sozinha, não tenho que trabalhar, estou fazendo nada, e agora... Não é, amado? Começou a andar no paraíso. Fala assim: mente vazia, oficina do diabo. E começou a andar. E Deus já tinha prometido, dizendo: não coma, porque certamente você vai morrer, você vai perder a bênção. E Eva vai, a serpente engana, e ela... Tem gente que pergunta: pastor, por que Adão pecou? Por que ele não deixou só Eva? Irmão, depois que Eva comeu do fruto, Adão não sabia que ela estava nua.
tinha aquela nudez, mas para eles era uma coisa abençoada, uma coisa. Depois daquilo ali, a serpente entrou no coração de Eva, e ela ficou sedutora, e seduziu Adão, e Adão pecou. Ninguém isenta o pecado de Adão. Adão pecou, e perderam muitas bênçãos de Deus. Adão teve que arar a terra, mulher teve que sentir dor de parto, TPM, TPP, TPRE, TPPUT, e tanto de TPP aí. É a pré, pós, em pós, depois, antes. E nós hoje sofremos muitas consequências das atitudes dos nossos pais anteriores, porque desobedeceram o Evangelho de Jesus. Mas você pode levar os seus filhos a ter uma nova vida, uma nova história. Você pode levar a sua geração a uma geração santa. Porque o povo amado, como de nós largamos a aliança sacerdotal de Deus? Deus te escolheu para ser sacerdote. Deus te escolheu para fazer coisas grandes. Mas por que não vai? Terceiro ponto, uma aliança de prosperidade. Fala, Deus me chamou para ser próspero. Gênesis 24, 1, amado. Você abriu aí? Já Abraão era velho, de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Amém, amado? Abraão tinha casa, boi, muitos bens. Mas por que hoje eu não sou abençoado no financeiro? Porque eu não gosto de abençoar a obra de Deus no financeiro. Por que Deus não me prospera? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus pediu Isaac, Abraão protelou em algum sentimento paterno, mas ele arrumou o animal, colocou a lenha, pegou o cutelo, pegou o animalzinho e levou para o monte, fez um altar para sacrificar o seu próprio filho a Deus. Claro que Deus não ia deixar Abraão matar, mas ele queria ver a fé. Oferta, dízimo é questão de fé, é questão de amor, é questão de nós termos uma aliança de ser próspero. Abraão, aonde ele ia, eles levantavam um altar de adoração para Deus e sacrificava, oferecia ofertas a Deus. Será que nós estamos fazendo isso, amado? Todo mundo quer ser bem próspero, quer viver uma vida de prosperidade. Mas eu quero ser um filho obediente ao Pai? Eu quero ser um filho obediente a Deus, de realmente viver aquilo que está escrito? O Senhor seja engrandecido em qual ama a prosperidade do seu servo. Muitos cristãos se fecham quanto ao assunto se refere à palavra prosperidade. E outros se fecham quando a palavra diz dízimos e ofertas. Já vem o pastor falar de dízimo e oferta. Eu sou dizimista, não para engrandecer, é para a honra e glória do Senhor, porque tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor. A minha vida não me pertence, pertence ao Senhor. A minha casa não é minha, pertence ao Senhor. O meu carro não é meu, pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Mas tem gente que ele é tão ganancioso, ele é tão avarento, que ele não consegue devolver o que é de Deus. Isso se chama avareza. A Bíblia fala que o avarento ele não vai herdar o reino dos céus. O avarento ele não herda o reino dos céus.
porque ele se torna mentiroso. Ele fala que tudo que ele tem é de Deus, mas na hora de entregar para Deus, ele não entrega nas coisas de Deus. Ele se torna avarento. Nós precisamos aprender isso, amado. A avareza tira de nós a prosperidade. E tem gente que fala assim: peraí, pastor, mas eu vejo a pessoa do mundo prosperar, isso é prosperidade? A prosperidade onde eu trabalhei com pessoas muito ricas, multimilionárias, trabalhei com pessoas que tinham Mercedes, trabalhei ali no Castro Hotel, que é o único 5 estrelas de Goiânia, vi Zezé de Camargo, entrei nos apartamentos deles, empresários que ficavam um mês ali na suíte presidencial, pagando 3.500 por dia. Conheci essas pessoas tudo, mas quando a gente ia ver a vida dessas pessoas, Deus está muito longe. Isso não é prosperidade, amado. Prosperidade é quando Deus está no assunto, Deus está na coisa, isso é prosperidade. É quando Deus está abençoando, isso é prosperidade. E aí nós queremos ser próspero, queremos ter tudo de Deus, mas não queremos dar nada para Deus. Queremos o melhor de Deus, mas não quer dar o melhor para Deus. Pensa nisso. Ah, pastor, mas isso é tão difícil tirar. Sabe por quê, amado? Porque o coração está longe. Porque quanto mais perto o meu coração está de Deus, mais perto eu abro minha carteira para devolver o que é de Deus. Quanto mais perto o meu coração está de Deus, eu não tenho vergonha de dizer não, amado. Eu fui um cristão 6 anos da minha vida desobediente. Mas foi os 6 anos que mais eu passei miséria na minha vida. E ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro. Trabalhava no hotel, trabalhava no Castro Hotel. E trabalhava particular também em outra firma, na Motobombas, fazendo painel de saneamento, painel de bombas, que eu sou eletrotécnico também. Ganhava muita coisa, mas a vida era uma miséria desgramada, porque ficava pegando emprestado o que era de Deus. O dia que eu entendi, que eu ouvi essa palavra, uma palavra preciosa, que falou no meu coração, amado, a minha vida começou a mudar, a minha história começou a mudar, tudo começou a abrir portas, Deus começou a transformar, bênção sem medida. Eu não precisava nem orar, eu só agradecia a Deus: Senhor, o Senhor é bom demais. E eu projetava o ano, as coisas aconteciam paulatinamente. Nós precisamos aprender a ser. Queremos uma aliança de prosperidade, mas não temos uma aliança de fidelidade. Temos que ter 2 coisas, amado. 2 coisas. E outra coisa, amado, dízimo não é para dar para pobre, não. Você não vê que na Bíblia escrito assim: trazei todos os dízimos aos pobres. O dízimo é para trazer na casa do tesouro, na casa do Senhor. A igreja, se o pastor, a liderança decidir fazer cesta básica ou não, eles que vai pagar o preço. O dízimo é para na casa do tesouro, é para que haja manutenção da casa de Deus, para que haja as coisas. Nós temos que entender isso no nosso coração, amado. Não tem passagem bíblica que dá base para as pessoas fazerem o que anda fazendo. Um dia eu conversando com um jovem, ele falou isso para mim: não, eu vou pegar meu dízimo, vou fazer cesta básica e dar para os pobres. Eu falei assim: Jesus, quando foi aquela mulher, foi ungir ele com perfume com a mirra. Judas, que era o avarento, ladrão da bolsa do Senhor: não, Senhor, não deixa ela derramar não, vamos vender, porque isso aí pode vender por 200 dinheiro.
Mas por que Judas estava querendo vender? Porque ele roubava a bolsinha de Jesus. Era ladrão. Judas roubava. Ninguém entende por que Judas traiu Jesus. Porque Judas era ladrão. Ele vivia roubando a bolsinha de Jesus. Ele não estava preocupado com Jesus, ele não estava preocupado com a obra de Deus, ele não estava preocupado com nada. Ele queria andar junto com Jesus, queria ser discípulo de Jesus, mas não queria fazer nada que Jesus queria. E muitas vezes nós somos assim, e queremos a bênção do Senhor. Quarto ponto, uma aliança de saúde. Fala, Deus tem uma aliança de saúde comigo. Deus tem uma aliança de te curar das enfermidades. Isaías capítulo 53 diz: Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Jesus tem aliança de te curar de alguma enfermidade, de curar o seu coração do pecado. Jesus tem aliança de te transformar e fazer uma pessoa curada verdadeiramente, um coração abençoado, um coração que vai romper em fé. Deus tem o maior prazer de prosperar o seu caminho. Deus não tem prazer de ver o justo. Fala o justo. O justo. Fala justo. Mendigando pão. Nem todo mundo pode chegar nessa promessa e dizer para Deus: Senhor, o Senhor prometeu com a tua palavra, pode passar tempo, mas eu nunca vi justo mendigando pão. Tem gente que não pode chegar para Deus e dizer: Senhor, a tua palavra está escrito que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção tal que vinha a maior abastança ou abundância. Não tem autoridade para isso. Tem gente que não tem autoridade, amado, para chegar para Deus e dizer: Senhor, a tua palavra diz, onde estiver dois ali concordando em oração, ali dois justos ali concordando, será feito, porque não tem autoridade para dizer para Deus que ele tem sido justo. Porque a Bíblia fala que o meu justo viverá pelo quê, amado? E fé é uma coisa, aquilo que eu não vejo e não toco, aquilo que eu não consigo visualizar pelos olhos naturais, mas eu acredito que já estou vendo, e eu acredito do que Deus vai fazer. Aos olhos naturais o homem não consegue ver, mas os olhos espirituais nós conseguimos ver coisas sobrenaturais. Amém, amado? Esses dias eu tenho falado, o inimigo tem tentado me paralisar. Todo dia o diabo tem tentado nos paralisar, para a gente não ter fé. Mas eu creio no poder da oração, eu creio no poder que Deus vai fazer. Eu creio na promessa que Deus deu lá para Abraão. Eu creio na promessa que Deus colocou lá em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28 diz que a bênção vai seguir, Deus vai acompanhar. A bênção onde você pisar a planta dos pés vai ser abençoado. Eu acredito nas promessas, eu acredito no que Deus fala. Deus é fiel e verdadeiro para cumprir infinitamente mais do que eu penso, do que eu quero, do que eu sonho, do que eu projeto, porque Ele vai levar assim além do que o homem natural não quer. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, pode te levar além do que você sonha e projeta. Mas por que Deus não tem levado algumas pessoas, amado? Ele só quer fazer o que quer. A Bíblia fala: quem não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não é digno de estar com o Senhor. Nós temos que negar a nós mesmos, largar de viver uma vida de usura. Quer ser próspero, amado? Viva uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. Quer ser abençoado? Deixa Deus transformar. Trava a língua,
Ontem eu estava falando aqui na escola de ministério. Quantas pessoas, amado, não fecha a língua, não trava a sua língua, amado. Ah, pastor, é impossível ser perfeito. É possível sim, só fechar a língua. Tiago falou: se o homem consegue refrear a tua língua, tal homem é perfeito. Se você não consegue, pede Deus para cortar ela. Pastor, eu vou pedir Deus para cortar a minha língua. É melhor entrar no céu sem a língua do que com ela e ir para o inferno. Amém, amado? Santificação. Vive uma vida de santidade. Eu quero chamar você. Cadê o pessoal do louvor, por favor?